A questão de hoje é um verdadeiro tapa na cara, pessoal. Um verdadeiro tapa na cara, olha só. Terceira lista para o nível 1 do primeiro banco de questões do OBMEP, aquele lá de 2006. Olha que espécime, gente. Uma bibliotecária recebe 130 livros de matemática e 195 livros de português. Isso aqui ama português, hein? Ela quer arrumá-los em estantes. Lógico, né? Colocando igual quantidade, atenção, igual quantidade de livros em cada estante. Cada estante vai ter obrigatoriamente a mesma quantidade de livros, sem misturar livros de matemática e de português numa mesma estante. Ok, razoável. A grande pergunta é: quantos livros ela deve colocar em cada estante, para que o número de estantes utilizadas seja, com muita atenção, ouça isso, o menor possível. Ela quer usar o menor número possível de estantes, tá certo? Então, gira em torno disso a pergunta, e é muito razoável você pensar no seguinte: eu não conheço o número de livros que ela vai colocar em cada estante a princípio. Então, eu vou dizer com muita criatividade. Aliás, hoje vai ser um pouquinho mais criativo, né? Nos outros vídeos eu falo que é X, né? A quantidade que a gente não conhece. Mas hoje eu vou ser um pouco mais acadêmico, né? Eu vou ser um pouquinho mais superior. E vou dizer que é N, tá? N representa, tá, a quantidade de livros em cada estante, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero saber essa quantidade de estantes, que tem que ser a menor possível, o que eu deveria fazer? Por exemplo, são 130 livros de matemática, certo? 130 livros de matemática, ok? É, eu vou dividir pela quantidade de livros em cada estante. Como tem que ser a mesma quantidade em cada estante, vou colocar então dividido por esse N que eu conversei com vocês, que foi combinado aqui. Aí dessa divisão vai sair o quê? A quantidade de estantes para livros de matemática, certo? Semelhantemente a isso, eu posso, na minha inocência, dividir então a quantidade de livros de português, 195, pela quantidade de livros em cada estante que eu quero, né? E eu vou obter a quantidade de estantes de livros exclusivamente de português, certo? E pronto, né? Acho que qualquer um que tenha tentado fazer essa questão pode ser que tenha chegado em algo parecido com isso. Se foi o seu caso ou não, comente, tá? Vou adorar ler cada comentário, deixe aí para mim. Vou adorar ver onde cada um de vocês chegou. Mas parando para pensar nisso, olhando aqui para essas duas frações, a gente pensa no seguinte: eu quero a maior se eu quero a menor quantidade de estantes possível, eu comecei errado, peraí. Se eu quero a menor quantidade de estantes possível, então essa quantidade de livros que eu vou colocar em cada estante tem que ser a maior possível, né? Eu acho que isso é intuitivo, mas a gente pode até justificar isso com base nas frações mesmo, né? Se você conhece um pouco de frações, você está lembrado disso, você sabe que se eu tenho duas frações, quanto maior for o meu denominador, menor será a fração, né? Quanto mais aumenta o meu denominador, esse número pelo qual eu estou dividindo esse meu numerador, a minha resposta vai ficando cada vez menor, né? Que eu estou dividindo por um número maior. Então, quanto maior o denominador, menor é a resposta aqui da divisão, menor é essa fração. Então, ok, tem que ser um número grande, ok, tem que ser maior. E esse número n, olha só, como eu quero sempre o número inteiro, tanto aqui para os livros de matemática, como aqui para os livros de português, porque afinal de contas, o que vai sair daqui é uma quantidade de instantes, né? Então tem que ser um número inteiro. Então eu quero um número que divida 130 e divida 195 ao mesmo tempo. Seja um divisor comum desses dois números e, além disso, né, como eu quero o menor número de estantes, tem que ser o maior divisor possível desses dois. Ou seja, tem que ser o máximo divisor comum. A resposta gira em torno, então,
de nós encontrarmos o máximo divisor comum, o MDC, entre 130 e 195. Por isso que eu falei que essa questão, volta para mim aqui. Por isso que eu falei que essa questão é um tapa na cara daqueles que dizem que MDC é só para você, é só no contexto de operação com fração, né? Ah, não existe outra aplicação para MMC, para MDC. Mentira! Mentira, existe sim, olha só. Essa questão está aqui para provar isso para gente. Que existe outras aplicações para MMC e para MDC. No caso aqui, nós temos o MDC sendo usado, mas podia ser, existe também questões mais contextualizadas, como essa aí, que envolvem MMC, tá? Vou até fazer no canal aqui futuramente, mas ela é realmente um tapa bem dado. E como é que a gente pode encontrar esse MDC? Esse MDC nós vamos encontrar. Eu podia fazer o jogo da velha e falar, Matheus, faz o jogo da velha. Eu não lembro como é que faz o jogo da velha. Vou confessar para vocês, eu não decorei até hoje como é que se faz para encontrar o MDC pelo jogo da velha. Eu não me lembro mesmo. Entendeu? Eu tô falando sério com vocês. Eu vou até recordar e ver se sai disso um vídeo para vocês. Mas eu vou fazer pelo método que eu considero mais prático, tá? E que eu realmente aprendi mesmo a fazer até hoje, que é assim, ó. Você faz, coloca aqui 130 e os 195. Faremos como se fosse uma fatoração, uma decomposição simultânea, certo? Sendo bem mais ortodoxo, desses dois números. Só que, procedendo assim, a gente vai fazer uma coisinha. Por exemplo, temos aqui 130 e 195. Eu enxergo, tenho certeza que você também, olha só. Temos aqui um número terminado em zero e um número terminado em 5. Você vai concordar comigo que os dois são divisíveis, portanto, não é? Por 5, não é assim? Os dois são divisíveis por 5. E pelo fato do 5 dividir esses dois números, a gente pode fazer aqui uma magnífica marcação. Ó. Vou marcar, o 5 dividir os dois. Então, olha só, vou fazer aqui a divisão. 130 dividido por 5. Quanto vai dar isso? 13 dividido por 5. Isso vai dar 2, não é isso? 2. 2 dividido 5 é 10. Para 13 faltam 3. Abaixo zero ficam 30. Uma divisão mental, hein? Divisão no modo olímpico. 30 dividido por 5, isso vai dar 6. 6 dividido 5 é 30 mesmo. O resto zero, ok. Resposta é 26. 195. 19 dividido por 5. Isso é 3. 3 vezes 5, 15. Para 19 faltam 4. Abaixo de 5 fica 45. Aqui fica 9, né? 39. Ok? E agora, continuando aqui, temos aqui 26 e 39. Se você é bom de tabuada, você já enxergou, não é isso? Nem precisa mudar de cor, né? Estou com a cor certa já, vou manter o roxo. Que você divide aqui por 13 esses dois, né? Os dois são múltiplos de 13. O 13 é um divisor comum do 26 e do 39. Não é isso? Se você dividir 26 por 13, você vai encontrar 2, não é isso? E o 39, no caso aqui, você vai encontrar 3. Pronto. Já acabaram-se os divisores comuns, né? Porque agora nós temos dois primos, aí você faz o quê? Só para terminar aqui, para deixar bem organizado. Divide por 2, vai dar 1. E o 3 mantém, divide por 3. Deu 1 também, acabou a decomposição dos dois. Pronto, acabamos aqui. E agora, como é que eu vou encontrar o MDC? O MDC é a multiplicação dos números que estão marcados, gente. É o produto dos números que a gente marcou. Não é isso? Eu só marquei o 5 e o 13. Então, o MDC, olha que lindo, hein? Digno de um like e uma inscrição. Entre 130 e 195, tá gostoso hoje? Olha só, vai ser 5 vezes 13, né? Ou 13 vezes 5. E isso é 65, gente. Então, olha só. O nosso n, que tem que ser o máximo divisor comum entre 130 e 195, ele vale 65. Então, olha só. O nosso n, ele vale 65. Vou utilizar aqui para você. Esse é o valor do nosso n.
Ou seja, teremos que colocar 65 livros em cada estante, né? O N é o número de livros em cada estante, que tem que ser máximo, e nesse caso aqui ele é 65. Então, está respondida a questão já, né? A resposta é 65. Mas por curiosidade, a gente pode fazer aqui, vou até fazer com outra cor. Por curiosidade, você pode chegar aqui comigo, né? Que se eu vou colocar 65 livros em cada estante, olha só, então, por exemplo, por causa aqui dos livros de matemática, teriam 130 livros, 65 em cada estante, não é isso? Então eu é, vou ter então aqui quanto? 130 dividido por 65 vai dar quanto? Quanto dá isso? São duas estantes, né? Duas estantes aqui para os livros de matemática. E no caso aqui dos livros de português, vou ter aqui ó, 195 dividido por 65. Isso vai dar, se você é bom de tabuada como eu, três estantes, né? Ou seja, são duas para de matemática e três para de português. Um total então de cinco estantes que você vai gastar, né? Serão necessárias aqui, olha só, capricho, que organização. São necessárias aqui, ó, cinco estantes, tá? Serão cinco estantes, é a menor quantidade possível para você distribuir aqui esses livros aí lá na nossa biblioteca fictícia, tá certo? Então, se você gostou, tenho certeza que esse vídeo aqui valeu ouro para você, né? Se você gostou, curta, comente e compartilhe. E se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse, né? Vai estar aqui agora com vídeo todo dia. E se quiser nos acompanhar aqui nessa jornada, é só ativar as notificações para ficar por dentro de tudo sempre, tá bom? Então, vejo vocês todos aí, futuros medalhistas, nos próximos vídeos, nas próximas questões.